para proferir a palestra sobre o tema Parcerias na Saúde, os desafios do controle. Convidamos o excelentíssimo senhor Fernando Mânica, procurador do Estado do Paraná, doutor em Direito do Estado, professor e autor de diversos livros e artigos nas áreas do direito administrativo, direito regulatório, direito do terceiro setor e direito da saúde, palestrante e consultor em parcerias. No congresso do ano passado de Direito Administrativo, lá em Florianópolis, o professor Marcos Nóbrega disse, numa palestra divulgada na internet, que quem trabalha com direito administrativo hoje é de duas uma, ou está confuso ou está mal informado. Nas minhas andanças por aí, conversando com colegas das várias áreas, do Estado, da sociedade, da advocacia pública, privada, dos órgãos de controle, eu tenho percebido que existe não só uma confusão, uma dificuldade em compreender o direito administrativo, mas uma assimetria de percepção. E essa assimetria eu poderia simplificar no seguinte sentido: os controlados, a sociedade e o gestor público têm uma percepção muito clara de que o controle é exercido de modo exagerado, muito intenso e sobreposto, o que dificulta as suas atividades. De outro lado, os órgãos de controle, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, conversam, faço muitas reuniões, especialmente acadêmicas, enfim, têm uma percepção completamente oposta, de que o controle ele acaba sendo exercido muito tardiamente, ele acaba sendo pouco eficiente e não tem condições de evitar, enfim, aquilo que ele se propõe a fazer. Pois bem, o que eu vou falar nos próximos minutos? Minha palestra não vai ser, obviamente, longa. A gente vai tentar aqui entender os motivos pelos quais existe essa assimetria de percepção entre controlados e controladores, levando em conta, especificamente, um bem, um direito, uma atividade administrativa que é a mais cara, a mais complexa e a mais importante para todos nós, que é a vida, que é a saúde. Antes de seguir em frente e começar propriamente a minha fala, eu gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do doutor conselheiro Ronaldo Chadid, que é anfitrião desse evento. Um agradecimento especial ao Fabrício, que saiu agora, colega conhecido como popstar do direito administrativo brasileiro, da nova geração, que tem levado aí o IBDA. Se o IDAMS agora pretende se inserir, já está inserido no cenário nacional do direito administrativo, Fabrício tem feito e tem dado oportunidade cada vez mais para o direito administrativo brasileiro se inserir na esfera em escala internacional, né? Temos participado aí vários professores de eventos internacionais para cada vez mais agregar a discussão, engrandecer o nosso conhecimento, os nossos estudos. Saudação especial também ao João Paulo, que tem feito, e toda a equipe, um excelente trabalho de divulgação e organização desse congresso, e ao Luiz Cláudio, da editora Fórum, que tem estado comigo lá desde 2004, nos primeiros livros, nessa caminhada toda, e tem dado um apoio fundamental aí ao direito administrativo brasileiro e ao Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. O tema é direito administrativo, parcerias na saúde e controle. Eu começo dizendo que o Brasil é referência mundial em várias áreas da saúde. Estratégia de saúde da família, vacinação, HIV, hepatite C, transplantes, controle do tabagismo. Mas sabemos também que há muitos problemas. Vivenciamos isso. As pessoas que dependem do SUS, nem todo mundo aqui, talvez pouquíssimos dependa do SUS, mas já usaram o SUS e vão usar o SUS quando precisarem. Seja campanhas de vacinação, seja alta complexidade, é o SUS quem garante a todas as pessoas, inclusive aquelas que têm plano de saúde. Mas, quando colegas médicos, colegas advogados, estudiosos do direito vêm para o Brasil e se deparam com esse dispositivo, ou conhecem o nosso dispositivo constitucional do artigo 196, eles ficam, para dizer o mínimo, em estado de choque. Está aqui de volta o nosso popstar, satisfação tê-lo aqui. Ficam em choque. Por quê? Porque a nossa Constituição prevê um direito integral, universal e, segundo a interpretação dada pela Lei 8080, gratuito. Nenhuma Constituição do mundo diz isso.
Nenhuma Constituição do mundo diz isso. Ainda que haja uma restrição ali na sequência, a interpretação que se dá, especialmente por parte do Poder Judiciário e parte da população, é que o Estado brasileiro está obrigado a dar tudo a todos. Isso não acontece em lugar nenhum. As outras constituições do mundo tratam a saúde num dispositivo, como, por exemplo, o nosso sexto, que diz que a saúde é um dos direitos sociais. Isso choca, portanto. O pessoal do Canadá, a gente teve um evento no passado, e na fala deles, depois de algumas discussões, eles disseram, olha, não é essa percepção que nós temos do direito à saúde. A Constituição brasileira ela é única no mundo nesse sentido. E aqui só uma demonstração disso, em relação à universalidade, para a gente traçar esse panorama da percepção que todos nós temos, em relação às ODS, a Agenda 2030 da ONU, que fala em universalidade, mas fala de modo muito mais restrito, no sentido de que os estados, os países têm que garantir serviços de saúde essenciais, seguros e eficazes a preços acessíveis. Não fala-se em gratuidade, não se fala em gratuidade. Ou seja, nós nos propusemos, a Constituição brasileira, não estou fazendo uma crítica, estamos tentando construir um raciocínio, se propõe a algo muito mais intenso do que todos os outros estados do mundo. E nesse primeiro ponto, fechando esse primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, para nós pensarmos juntos, eu sugeriria, talvez alguém lembre de ter visto esse filme chamado As Invasões Bárbaras, em que ele compara, um romance, enfim, em que ele compara o sistema de saúde americano com o canadense. E o sistema canadense, falando de novo dos médicos canadenses que vieram aqui, tem limites. Existem procedimentos que o sistema simplesmente não cobre. Não. Existe tempo de espera para que as pessoas tenham determinado tratamento. A principal diferença lá é a seguinte, é que todos que precisam de determinado tratamento se sujeitam à mesma fila, se sujeitam ao mesmo tempo de espera. Determinadas especialidades no Canadá só são prestadas pelo sistema público. Ou você é atendido pelo oftalmologista no sistema público, ou você vai, que é a discussão do filme, para os Estados Unidos. Então, todos dependem do mesmo serviço. E isso faz com que esse serviço, na média, seja muito bom. É o que eu disse, escrevi um artigo há algum tempo sobre isso, sobre a urna eletrônica. Por que a urna eletrônica é tão boa? Apesar de alguns discutirem se há possibilidade de fraude ou não. Por que funciona tão bem? Em 2 horas, é o único lugar do mundo, com 200 milhões de habitantes, mais de 100 milhões de votantes, em que se sabe o resultado das eleições em poucas horas, porque todos votam na mesma urna. Se fosse possível que houvesse diferença de urna para cada pessoa, segundo sua origem, capacidade econômica, etc., certamente não funcionaria. Então, basicamente, essa é a ideia que eu gostaria de traçar como primeiro ponto do nosso pano de fundo. Segundo ponto, pessoal, para tratar de direito administrativo, o Fabrício disse isso, é um direito administrativo da vida. A gente tem que conhecer a realidade para aplicar essa realidade e conseguir entender as parcerias e controlar as parcerias. Quanto que o Brasil gasta em saúde? Está ali. No orçamento de 5,37 trilhões de reais, 119 bilhões é o gasto com saúde, o gasto da União. E aqui tem um dado interessante, na sequência, esse gasto com saúde, e os 120 milhões, mais ou menos, é o gasto federal, ele é adicionado do gasto estadual e do gasto municipal. Então, se a gente fizer o cálculo total de quanto o Estado brasileiro gasta em saúde, a gente vai chegar a esse total por habitante dia, segundo dados do CFM do ano retrasado. R$ 3,48 por habitante em 2017. Um gasto muito baixo, especialmente levando em conta um país que tem uma Constituição que promete praticamente tudo. E aqui, uma outra ilustração, Mato Grosso aqui em segundo lugar, 1.400, a média per capita por ano, sendo que a União Federal gasta 374, o Estado mais e os municípios mais ainda. O comprometimento de estados e municípios e União Federal na saúde no Brasil é muito baixo. 8,1%, algo em torno de 8% do PIB é gasto no Brasil em saúde. E no Brasil, gasta-se mais em saúde dinheiro privado do que público. Esse é outro dado alarmante. As pessoas, eu insisto nisso porque elas ficam chocadas quando sabem disso. No Brasil, gasta-se mais em saúde pessoas que pagam plano privado de saúde e pessoas que pagam pelo sistema de desembolso direto, medicina particular, do que o poder público gasta. E essa diferença tem aumentado, acreditem os senhores.
um dado da semana passada que eu recebi, desses 8% do PIB investido em saúde no Brasil, 3,8% são dinheiro público, é esse dinheiro aí. Os outros 5%, ou quase 5%, são dinheiro privado. Ou seja, vivemos uma situação difícil, de uma Constituição que promete muito, de um Estado que gasta pouco. E tem esse cidadão, que o pessoal da administração conhece, um rosto conhecido, vai ter alguns rostos na minha fala, Peter Drucker. Ele dizia, escreveu, que o hospital é a unidade de produção mais complexa do mundo. O hospital é a unidade de produção mais complexa do mundo. É diferente do hospital em 1600, 1700, 1800, em que não existia praticamente a medicina, não existiam equipamentos, tratamentos, insumos, onde era tudo mais fácil, mais simples, mais barato. A caridade era suficiente, e a estrutura hospitalar brasileira é baseada na caridade, que ainda hoje existem, a gente tem que dar graças a Deus que existem, incentivar cada vez mais as entidades filantrópicas, que têm mais de 30% dos leitos do Brasil, de saúde. Mas o que eu quero ressaltar aqui? Peter Drucker diz, os estudiosos da administração, unidade de produção mais complexa do mundo, tratar um paciente com sua peculiaridade, gerenciar médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e todos os serviços de apoio que têm que funcionar de modo extremamente coordenado. Isso é muito difícil. Isso tem sido cada vez mais difícil. Um desafio, não para o direito, não só para o direito, mas para a administração, para administrar esse tipo de unidade de produção. E o próprio Peter Drucker dizia, não a respeito da saúde especificamente, mas dos governos, da administração pública, que é importante, é adequado do ponto de vista administrativo, que haja uma separação entre quem faz a gestão e quem faz a execução ou gerência. Os manuais, vários manuais extremamente interessantes e importantes do TCU, dizem isso também, a tal da governança, separar a governança da gestão. Ele sugere isso. Isso não é uma solução jurídica, é uma solução administrativa. E como que o mundo fez ou faz para concretizar essa ideia do Peter Drucker? Celebra contratos. O prestador de um serviço, em várias áreas, mas agora voltando para a saúde, o prestador do serviço celebra um contrato com o gestor que se dedica a isso, que está escrito no Decreto-Lei 200 de 67. Não é de hoje, faz muito tempo que ele existe. Está na hora de ser alterado, já houve um anteprojeto de lei de reorganização administrativa, mas está escrito lá. O Estado, o governo, a cúpula da administração pública deve se voltar a atividades de planejamento, coordenação, supervisão e controle. E a execução a cargo de entes executores descentralizados, integrantes da administração pública ou privados. E a gente já vai chegar nas parcerias, tanto um quanto o outro. Mas o contrato serve exatamente para isso, para formalizar e para disciplinar essa relação. O objetivo das parcerias, portanto, os objetivos dessa contratualização que existe na saúde, que é prevista na saúde e que o mundo inteiro adota, como a gente vai ver. Vários. Melhorar a cobertura assistencial. Ou seja, por meio do contrato, se facilita, se amplia a capacidade do Estado agir. Primeiro ponto. Segundo, delimita o rol dos serviços a serem prestados. O que cada unidade de saúde vai prestar? Um hospital, uma UPA, uma unidade básica de saúde. O contrato define. O contrato prevê o custo. O contrato prevê as metas de desempenho. Ele possibilita a melhoria da qualidade do atendimento com a estipulação das metas. Nossa, tudo isso é bonito, eu não vou só ficar no plano das ideias ou do bonito. Possibilita maior controle sobre os gastos. Sim. É possível você saber exatamente quanto custa uma unidade de saúde. Eu moro em Curitiba, lá no Paraná, o Hospital do Trabalhador, o hospital de referência ao trauma, funciona muito bem. Público, com muitos e muitos contratos, uma unidade altamente complexa. Há algum tempo atrás eu fui fazer um estudo sobre o Hospital do Trabalhador, faz alguns anos já, não consegui
descobrir qual é o custo do Hospital do Trabalhador. Tal é o grau de servidores, de temporários, de terceirizados, de cooperativas. Não havia sequer uma central completa de custos. Os contratos servem para isso, ajudam isso, foram implantados no resto do mundo para isso, para facilitar e se saber como é ou quanto é pago para aquilo que é feito. Em termos do quê? Do procedimento e dos resultados alcançados. Proporciona comparação entre provedores. Todos esses tópicos antecedentes faz com que seja mais fácil. Claro que a realidade epidemiológica, geográfica, varia de lugar para lugar, mas é possível, é mais fácil fazer a comparação, e dessa comparação, normalmente, se gera o quê? Economia e diminuição de gastos. Foi isso que aconteceu no resto do mundo, e aqui a experiência é uma experiência importante de parcerias na saúde, é a experiência da Inglaterra. E terminando, dos objetivos das parcerias, garantir financiamento e permitir o planejamento. Ou seja, o ente público se compromete a fazer determinados repasses, planeja eventuais etapas, metas de desempenho e objeto a serem cumpridos pela entidade, e isso garante estabilidade e facilita, ou oferece maior garantia para o próprio prestador de serviço, para o próprio destinatário dos serviços. Muitos pontos positivos. Isso é o que a literatura estrangeira escreve, estuda. Houve muitos problemas com parcerias, especialmente na saúde, especialmente em Portugal, né? A gente tem muita gente estudando, uma interlocução muito boa com Portugal. Houve problemas, houve dificuldades, mas a experiência, a literatura, a academia internacional trata especialmente desses pontos e os traz como pontos positivos. Há em vários lugares parcerias. Por quê? Por quê? Por quê? Bom, é um dos slides, poderia trazer outros, mas a gente pode encontrar na Alemanha, Espanha, muita parceria na saúde, Finlândia, França, Itália, Polônia, Portugal, Reino Unido, Suécia. Vamos focar aqui, então, só para lembrar, Suécia, Finlândia e Alemanha. Tem parceria na saúde. No Canadá, o sistema não é estruturado com parcerias com o setor privado, mas as clínicas e os médicos gerenciam a sua estrutura no regime privado. Mais ou menos como aqui acontece com os cartórios. Ele gerencia, ele se forma em medicina, faz oftalmologia, abre a clínica, contrata a secretária, faz propaganda e ganha do Estado, porque o serviço lá é gratuito também, por atendimento que ele faz. Não é um regime de serviço público ou de servidor público como nós temos no Brasil para a administração pública. Mas aqui, nesses exemplos que constam do slide, sim, existem parcerias e elas são celebradas, dão certo e funcionam. Discussão sobre a constitucionalidade. 3 slides para a gente entender, né, alguns já conhecem, quem trabalha com isso, a questão da constitucionalidade das parcerias. Pois bem, a DEI 1923, julgada em 2015, Luiz Fux foi o relator, disse que quem decide, foi uma pergunta até das entrevistas ali, sobre a celebração de uma parceria é quem foi eleito. Está um pouco embaixo, talvez a gente esteja retomando de algum modo esse reconhecimento, esse respeito pela democracia, pelas eleições, mas gostemos ou não, o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente foi eleito pela maioria das pessoas. Ele tem alguns deveres, que eu vou falar na segunda e última parte da minha fala, alguns limites na tomada de decisões, mas ele tem competência, sim, para decidir de modo fundamentado qual é a melhor alternativa. Presto diretamente, celebro uma parceria, crio uma fundação e todas as outras, dentre essas hipóteses de prestação de serviço de saúde. Mas o resumo aqui é esse. Sim, é o agente democrático eleito que tem competência para decidir pela celebração de parceria. Teve uma outra decisão, essa da relatoria do ministro Dias Toffoli, que até, para minha alegria, cita a minha tese de doutorado, publicada pela editora Fórum já há algum tempo, que fala da ação complementar, artigo 197 e 199 da Constituição, que falam da participação complementar da iniciativa privada na saúde. Ele define aqui, não vou perder tempo
lendo, mas que não é meramente serviço de apoio, que não é meramente fomento a entidades que já existem, e que é possível, sim, que o próprio privado venha para dentro da administração pública para prestar serviços sociais, inclusive, e especificamente essa decisão trata de saúde. Então, nós temos marcos muito claros do Supremo Tribunal Federal que dizem: parceria na saúde é constitucionalmente admitida no Brasil. Existe uma decisão da ministra Rosa Weber, monocrática, de 2016, em que ela julgou inconstitucional um dispositivo da lei lá do Rio de Janeiro. E muitas vezes eu vejo em ações do Ministério Público como fundamento para a suposta inconstitucionalidade das parcerias. Eu só gostaria de ressaltar, não pus no slide, que é uma decisão monocrática da Rosa Weber, que naquela época ela ainda não tinha esse respeito, que depois ela, né, disse ter e fez constar isso de um voto a decisão da maioria do Supremo Tribunal Federal. Então, isso está pacificado no Supremo Tribunal Federal. E no Tribunal de Contas? Nos Tribunais de Contas, eu pego o TCU aqui como exemplo. Uma passagem muito importante, muito interessante, é essa daqui. É necessário cautela para não se criar confusão entre o instrumento do contrato de gestão, uma das modalidades a gente vai ver na sequência, e o seu eventual mau uso. Eu faço uma comparação um pouco exagerada com o avião, né? O avião, teve gente que pegou e jogou no prédio, mas o problema não é o avião. O problema é o que se faz com o avião e como a gente fazer para evitar que isso aconteça. Foi isso que o Tribunal de Contas disse já em 2016, logo depois do julgamento da ADI pelo Supremo Tribunal Federal. Mas nós temos problemas. É possível no Brasil, o mundo inteiro usa, tem uma série de benefícios, eu demonstrei 6, mas nós temos no Brasil alguns problemas específicos, que a doutrina e a literatura estrangeira não se atém de modo tão intenso, porque isso não é tão grave lá. Eu participei algumas vezes de congressos da Associação Internacional, chamada AIDA, Associação Internacional de Direito Administrativo, congressos latino-americanos. E a gente vai falar, o tema da corrupção acaba, né, integrando os congressos de direito administrativo, e a Odebrecht é incrível, mas ela é conhecida, e desde algum tempo odiada, por 90% dos países da América Latina, e que tiveram a Odebrecht, enfim, em seu país, ou que sabem dos problemas que, infelizmente, durante algum período ela promoveu. Corrupção, fraude e desvios. Existe nas parcerias com o terceiro setor. Eu cansei de participar de eventos em tribunais de contas de outros lugares, enfim, na academia, com o Ministério Público, com a gestão, em que o palestrante, que falava antes que eu ou depois que eu, enchia os slides com 755 slides com manchete de jornal dizendo que alguém foi preso, que teve improbidade, que teve desvio, que teve problema. E tudo isso é verdade. E que bom que fazem isso. Para a gente discutir, sabermos, e sabemos, porque vivemos, né, no mundo, estamos ligados naquilo que acontece, que é, sim, uma atividade de risco. Agora, existem algumas alternativas para o gestor, para o controlador, tomar determinada decisão, enfrentar determinado problema, num cenário como aquele que a gente descreveu, sabendo dos riscos e mitigando esses riscos, ou não fazer nada. É isso que não pode acontecer. É isso que eu, pelo menos, da academia, e muitas pessoas, e a gente tenta fazer e discutir, é o que não pode acontecer. É fazermos com que esse tipo de exemplo, e aqui o Marcelo é só um exemplo, né, que eu acho que caracteriza o momento que a gente vive, não pode fazer com que a administração pública deixe de tomar decisões mais adequadas para o alcance de determinados objetivos. Mas que, por outro lado, faça com que essa administração, esse gestor, tome os cuidados necessários para que aquela decisão dê efetivamente os resultados esperados. E é isso que precisa acontecer. A nossa legislação, e se não me engano, aqui tem outro, esse já apareceu agora há pouco aqui, esse já estava em algumas das fotos. Tem uma outra figura bastante importante para a gente entender e chegar no desfecho da minha fala acerca das parcerias. Eli Lopes Meireles, né, um grande administrativista, aí, uma influência, né, imensa até hoje no direito administrativo brasileiro, mas ele teorizou, e ele é o marco
talvez sendo superado agora, dos convênios, das parcerias no Brasil. E os convênios surgem no Brasil na década de 50 exatamente na área da saúde. O único modelo de ajuste para que o Estado incentivasse o particular a prestar saúde eram os convênios. Só que os convênios surgiram em 1950, quando o Estado brasileiro não tinha o dever de garantir saúde. Obviamente não existia o artigo 196 da Constituição. Então, era um instrumento, e Eli Lopes Meirelles estava certo, ao escrever um tempo depois sobre isso, que não tinha natureza contratual, não existia vínculo contratual, podia ser denunciado a qualquer momento, não envolvia partes e sim partícipes. Ou seja, não demandava a realização de uma licitação prévia, porque eram duas partes que queriam fazer a mesma coisa, e se as duas querem fazer a mesma coisa, é impossível se fazer licitação. Ou seja, toda uma teoria do Eli Lopes Meirelles acerca dos convênios acabou sendo aplicada aos novos modelos de parceria com a iniciativa privada criadas após 1988. Então, vamos lá. Parcerias existem, são necessárias, ou pelo menos são usadas no mundo inteiro, e trazem benefícios. O Brasil tem um problema sério, que é a corrupção. A teoria aplicada às parcerias na saúde tinha, ou teve durante muito tempo, até poucos anos e ainda hoje, a influência do pensamento do Eli Lopes Meirelles. E por que nesse ponto eu critico o pensamento dele, e não o próprio Eli, que foi um gênio ao seu tempo? Por quê? Muitas lacunas. Muita falta no pensamento do Eli e naquela época de imposição das exigências do regime jurídico de direito administrativo. É simples. Aquela época, saúde não era direito. Não era possível que alguém se insurgisse contra o Estado para exigir um tratamento. Aquela época, os princípios constitucionais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência também não eram exigidos do gestor. Então vejam vocês o papel do gestor. Nem todo mundo aqui é da gestão, talvez seja o menor número de pessoas da gestão. Mas o gestor hoje, o prefeito especialmente, que está no município aqui perto, ou é muito desinformado, ou é muito corajoso. Porque a gente vive um momento no direito administrativo brasileiro, na administração pública brasileira, que jamais na história houve, de um lado, tanta gente querendo que os direitos previstos na Constituição sejam efetivamente concretizados, concordam comigo? Não existia isso há 5, 10 anos, 15 anos, não existia ação de medicamento há 20 anos. Hoje tem uma por dia, aqui deve ter muito mais do que isso. E, de outro lado, os órgãos de controle também exigindo com muito mais intensidade do que nunca o respeito aos princípios constitucionais. Como agir nesse cenário? É difícil. Por isso que a gente tem que discutir, nós temos que discutir com o IBDA, com os institutos, enfim, como fazer para sairmos desse estrangulamento. E eu não estou criticando de maneira nenhuma, pelo contrário, nem a exigência de direitos, nem a exigência ou o respeito ao regime jurídico de direito administrativo, aos princípios da administração. Estou tentando traçar o momento que a gente vive agora. E no caso das parcerias, indo adiante, chegando na terceira e última parte, nós temos vários modelos de parceria, muitos dos quais, de novo, e para terminar esse raciocínio, interpretados durante algum tempo, ao início de cada uma das leis que tratam desses ajustes, à luz da regulamentação dos convênios e da teoria de Eli Lopes Meirelles sobre os convênios. E o que eu tenho defendido no livro que nós coordenamos, eu, Fabrício e Rafael, que cada um desses modelos de ajuste tem uma função específica e tem uma racionalidade própria. Alguns deles se parecem com outros, são muito similares, mas eles têm racionalidade e função própria
para um serviço dentro de uma unidade, normalmente o contrato administrativo, que não tem a noção da parceria, mas é o contrato do 8666, prestação de serviços por unidade privada dotada de infraestrutura suficiente, é o contrato administrativo, o convênio, o termo de colaboração, o termo de fomento e o termo de parceria. Durante muito tempo, algumas pessoas disseram que essas eram as únicas parcerias permitidas no setor de saúde. Isso mudou com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque essa é uma das formas de parceria com a iniciativa privada na saúde, além da terceirização, né, de atividades internas a uma unidade. E a última, que é a mais importante, que eu vou começar a falar a partir de agora, vou aprofundar um pouquinho mais nos últimos minutos que me restam. Toda a gestão de uma unidade pública de saúde, incluindo atividades fim e atividades meio. Isso é possível, né? E existem 2 mecanismos especificamente criados para isso. O contrato de gestão e a parceria público-privada. Parceria público-privada serve para quê? Investimento em infraestrutura, né? 5 a 35 milhões, no mínimo 10 anos, agora com a alteração legislativa. Não vou me aprofundar por quê. São poucas as experiências no Brasil e é menos importante e necessária. Por quê? Porque o Brasil, especialmente os municípios e estados, já têm alguma infraestrutura suficiente. O problema do Brasil na saúde não é construir prédio, não é o maior problema, pelo menos. Flávio Dino, tive lá algum tempo, enfim, auxiliando algumas entidades, ele disse na inauguração de um hospital, lá no interior do Maranhão: olha, estou tirando foto, vai sair no jornal, isso aqui é ótimo. Flávio Dino, que é do PCdoB, inclusive, nessa questão ideológica, ou, enfim, partidária, já está superada nas parcerias. Estou aqui inaugurando, custou 3,5 milhões a reforma e equipamentos. Eu vou gastar isso em 2 meses para manter esse hospital. Saúde é isso. Construir e equipar é fácil. Tanto é que tem o problema das UPAs no Brasil, né? Quantas UPAs tem fechado? Não sei, no Mato Grosso se há esse problema. Mas o programa federal foi feito para se fazerem 500, foram feitas 1.000, e boa parte delas são fechadas. Porque construir e equipar nem tanto, mas construir é fácil. O difícil é fazer funcionar. O caro é fazer funcionar. O complexo é fazer funcionar. É isso que a gente tem no Brasil. Por isso, o modelo mais adotado ultimamente e útil, é o contrato de gestão. Parcerias público-privadas temos várias lá na Bahia, temos 2 novas agora em São Paulo, em Sorocaba e São José dos Campos, em que um hospital foi construído, vai ser gerenciado por uma empresa por PPP e o serviço clínico exclusivamente por contrato de gestão com S, um misto que é difícil algumas pessoas, enfim, quem não trabalha com o tema entender, ou seja, é uma estrutura, o serviço é público, quem construiu e vai fazer todos os serviços de apoio é uma empresa, ou um consórcio de empresas, e quem vai fazer o serviço médico é uma organização social. Com alguma dificuldade, claro, de relacionamento entre as 2 entidades, isso está funcionando. E São Paulo, se alguém quer alguma referência que deu certo no Brasil, as parcerias, é o estado de São Paulo. E chegando à parte final, pessoal, desses modelos que estão no cardápio aí à disposição, não tenho tempo, não é o caso aqui, né, da gente aprofundar cada um deles, mas esses modelos que estão à disposição, especificamente o contrato de gestão, quais são os desafios do controle? Quais são os problemas que são verificados na maior parte das parcerias? Eu fiz esse compilado, são 3 slides, com base nos achados do Tribunal de Contas da União, que tem tido um papel extraordinário no estudo, na sistematização de informações e orientações acerca desse tema. Primeiro, transferência da gestão de uma unidade por contrato administrativo. Isso não é previsto, não é permitido, não é da natureza do contrato administrativo. É possível que venha uma entidade privada e gerencie uma estrutura pública em várias áreas, inclusive saúde? Sim, 2 modalidades. Se houver necessidade de investimento em infraestrutura, pode ser PPP com uma empresa com fins lucrativos, se não, contrato de gestão com uma organização social. Primeiro desafio, lógico, evitar que haja o uso inadequado do instrumento por outro. Tivemos muitas vezes termos de parceria celebrados para a finalidade da gestão de uma estrutura pública. Também uma mera irregularidade já detectada por vários tribunais de contas que orientam a correção do modelo de ajuste. Segundo, extremamente importante, ausência de estudos técnicos que demonstrem as vantagens do modelo. O município tem que fazer planejamento, foi dito por várias pessoas antes aqui. Tem que se demonstrar, tem que se ter a noção daquilo que se quer fazer.
Nova lei de introdução às normas do direito brasileiro. É necessário que haja uma motivação acerca daquela escolha, bem como das outras possibilidades. E o porquê as outras possibilidades não foram adotadas. É necessário que se faça isso. Mas a gente não pode chegar ao extremo de um órgão do Ministério Público ajuizar uma ação civil pública, obstando a celebração de parceria, em que há um estudo de 1000 laudas, com dado, orçamento e tudo mais, dizendo que o estudo é insuficiente. Eu costumo dizer que os órgãos de controle, e aí uma crítica específica, né, a talvez o excesso de exigência, não pode exigir que a administração pública seja uma administração pública Minority Report. Não sei se vocês viram esse filme, Minority Report, é o segundo que eu faria a indicação. Não vou contar o filme aqui, mas não é possível, no Minority Report isso acontece, porque ele é daqui a 1000 anos, a administração consegue enxergar no futuro. Ela consegue prever crime e prende a pessoa antes de cometer. Não é que ela evita, ela vai e prende o cara antes de cometer o crime. É impossível que a administração pública tenha plena convicção ou tenha dados que ela comprove que aquela opção é a melhor. Agora, tomar as precauções, motivar, justificar a escolha, através de dados técnicos, não só jurídicos, mas técnicos, isso é essencial. Indo adiante, pessoal, a ausência de estimativa orçamentária, isso é básico, óbvio, mas infelizmente acontece. Para que uma entidade gerencie uma estrutura pública, ela deve ser uma organização social, deve ser qualificada nos termos de uma lei do próprio ente, e essa lei tem que ter critérios objetivos de qualificação, nem sempre acontece, é o amigo de alguém que quer gerir determinada estrutura e faz alguma coisa para aquilo acontecer, isso não se admite mais, isso até se admitia lá na época de Lopes Meirelles, mas isso mudou. Muitas pessoas estão com ação de improbidade, estão com contas desaprovadas ou estão presos, muitas por dolo, outras por quê? Na ausência de previsão legal específica, acharam que podia. E o Judiciário entendeu que não pode. O Tribunal de Contas entendeu que não pode. Essa é a noção. E eu já trabalhei com muitas entidades, acompanhei muitas parcerias e sei. De algumas que realmente pareciam ter, pelo menos, alguma má intenção, outras não. Mas estão pagando até hoje, com bem bloqueado até hoje. Então tem que cuidar. Existe uma nova legislação, como eu disse, um novo corpo normativo e uma interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal. Não realização de chamamento público sem justificativa, ou seja, não se faz licitação para escolher uma entidade que vai ser parceira, faz-se algo denominado chamamento público, isso é exigência da legislação, exceto casos de dispensa ou inexigibilidade. Ausência de indicador de qualidade e produtividade. Tem que ter num contrato de gestão. Lembra para que se celebra a parceria? Para ter mais qualidade, tem que ter os indicadores. É fácil ter indicador de qualidade na saúde? É um dos maiores desafios da saúde privada, dos hospitais privados, que tem que se trazer para o público. Para o público também mas é necessário que isso seja feito no momento pré-contratação. Então, um município que nem tem um hospital, nem tem uma UPA, tem condições de fazer isso sozinho? Não. Ele tem que contar com o apoio de alguém, de uma consultoria externa, do próprio Estado, de alguma agência, para que isso seja bem feito. Parceria na saúde não é puxadinho. Não é puxadinho. Não é para decidir hoje para o prefeito inaugurar alguma coisa antes da eleição do ano que vem. E, infelizmente, essa, por muitas vezes, acaba sendo a regra. Ausência de análise de prestação de contas. Tem prestações de contas regulares, mensais ou trimestrais em alguns estados. Eu já fui em estados que as entidades apresentam prestação de contas e ninguém olha. Está lá, recebido, e ninguém nem sequer olha. Isso acontece. Inexistência de participação dos conselhos de saúde na decisão pela parceria e no monitoramento. Existem conselhos de saúde. Pessoal do controle. Na prática é lindo, né? Alguém já participou? Isso tem acontecido cada vez mais, né? O Ministério Público, mesmo os tribunais de contas, tem evoluído muito, e eu sou, enfim, claro que tenho discordâncias pontuais em relação a algumas decisões, mas um defensor desses dois órgãos que cada vez mais tem conhecido a realidade, tem que não se envolver, mas conhecer. Mas é difícil, né? É briga política, é briga partidária, é picuinha, mas eles estão previstos na Constituição. Tem que envolver, tem que discutir, tem que interagir, tem que convencer. É exigência. Não é possível que isso aconteça, que não esteja no processo a participação dos conselhos de políticas públicas, no nosso caso da saúde. Capacitação do pessoal para monitorar e avaliar a execução da parceria. Teoria da captura, né? Muito falada nas agências reguladoras.
Teoria da captura. Vai uma entidade que tem experiência naquele serviço, naquele modelo de gestão, ela sabe mais que quem vai fazer o monitoramento e a avaliação. Ela vai acabar capturando, vai acabar impondo a sua vontade àquele que tem o dever de fiscalizar, de monitorar, de corrigir, de impor eventual sanção. Então, novamente, a Lei 13.019, que não se aplica diretamente ao contrato de gestão, vai bem nisso. Ela permite a contratação de órgãos técnicos de apoio, seja do Estado, sejam privados mesmos, para que isso aconteça e não haja captura da fiscalização pelo parceiro privado, que pode ser bem intencionado. E outro tópico que não está aqui, reputação do parceiro. Por que em São Paulo? Essa é ótima e a gente se aproxima do fim. Por que deu certo contrato de gestão na saúde de São Paulo? Na minha opinião, ponto número 1. Porque não houve chamamento público. Essa ideia de impessoalidade, de objetividade, nem sempre, para não dizer nunca, conduz à melhor contratação. Como São Paulo fez? E começou a fazer em 98, quando a ideia do Eli Lopes Meirelles ainda passava e foi mantida porque o serviço se demonstrou mais eficiente. Por isso que foi mantida. No julgamento da liminar da DEI 1923, esse foi o argumento do Gilmar Mendes para mudar o voto do Eros Grau. Mário Covas, na época, e os outros que o seguiram, escolheram. Olha, você tem um Hospital São Paulo, 1000 leitos e tudo mais. Eu estou precisando de alguém para administrar um hospital lá em Itaquera. Um hospital, uma UPA e uma AME. Você quer administrar lá para mim? Eu vou pagar um valor cheio, um valor X por mês. E foi. Escolheu a dedo. Ciro Libanês administra, todo mundo conhece, administra o hospital público lá em São Paulo. Por escolha da administração pública. E por que isso foi mantido lá? Apesar de, hoje em dia, não mais ser admitido, haver necessidade de chamamento público. Porque a gente vivia aquela época, talvez esse seja um ponto positivo, do Eli Lopes Meirelles. Mas será que essa experiência de São Paulo, se replicada no resto do Brasil, daria certo? Claro que não. É óbvio que não. Lá deu, porque São Paulo, todo mundo enxergando, todo mundo olhando para o modelo, a escolha foi boa. Agora, é necessário, sim, que haja o chamamento público. Mas a capacidade do município em ter uma parceria de sucesso começa com a capacidade que ele tem de atrair boas entidades para participar do processo. Entidades que tenham existência, entidades que tenham reputação, entidades, e algumas pessoas que trabalham com o tema chamam as verdadeiras OS. Entidades que têm tradição, têm reputação, que se preocupariam, por exemplo, com o resultado da aplicação da lei anticorrupção. Quem não tem reputação, não tem zelo, não tem nada a perder, possivelmente não faça um bom trabalho. E tendo que fazer chamamento público, é interessante que se atraia essas entidades. Indo adiante, pessoal, plano de trabalho. Taxa administrativa eu não vou discutir aqui, é um tema bem específico, a gente podia ficar horas falando sobre custo indireto, ou taxa administrativa ou taxa operacional, mas eu vou me basear mais nisso aqui. Esse é o documento mais importante de qualquer parceria, o plano de trabalho. Sabem o quê? Algumas parcerias não têm plano de trabalho, ou tem um plano de trabalho com formulário mal feito, ou tem um plano de trabalho que não é seguido. O plano de trabalho deve ser estruturado, os critérios devem ser dados pela administração pública, a entidade tem que apresentar e tem que cumprir. É uma parceria, ele pode ser alterado, tem decisão do Tribunal de Contas lá de Goiás, que autoriza a alteração, que possibilita a alteração do contrato do plano de trabalho, além dos limites da Lei 8666. É possível que isso seja adequado. Afinal de contas, até na saúde, é algo que muda muito. A gente estava conversando aqui a questão da dengue, aqui tem problemas que por vezes acontecem, tem que fazer adaptações em relação ao atendimento. É possível que isso aconteça. Tem que ter interlocução entre contratado e contratante, entre os dois parceiros. Mas tem que seguir o plano de trabalho. Não é possível que isso não aconteça. E olhem vocês que raramente o plano desse trabalho ele é efetivamente seguido. Regulamento próprio de contratações e ingerência do poder público na indicação de pessoal. A entidade não licita, mas ela tem que seguir um regulamento próprio, tem que ter as cotações e tem que comprovar isso. Ela não faz concurso público, mas ela tem um regulamento público, um regulamento próprio para contratar. O que mais acontece, especialmente em município, nunca é o prefeito, mas é alguém da prefeitura ou da Câmara indicando gente para trabalhar na entidade. O que vai acontecer com essas pessoas? Eu digo, ou você chega quando é da entidade, no município e diz não de cara, ou você vai acabar preso. E
acho que tem que acabar preso. Isso não pode ser admitido. Isso não pode ser admitido. Isso não se fala em outro lugar. Se os canadenses ficam chocados com a nossa Constituição, quando fala isso para eles, eles caem duros. A gente tem que acabar com isso. Mas esse é um processo muito mais amplo do que, logicamente, diz respeito especificamente à saúde. Então, não pode ter ingerência, a entidade tem que seguir seu próprio regulamento, o que justifica a parceria é a eficiência, é a capacidade, a expertise da entidade, e se ela tem boa reputação, ela não vai fazer isso. Alguns casos, trespasses de atividades exclusivas, como central de regulação de leitos. Ver qual paciente vai para qual lugar, onde tem vaga, onde não tem. Há lugares em que são esses que fazem isso, ou entidades privadas. Na minha opinião, isso é uma atividade exclusiva de Estado, porque envolve, sim, influência e definição em direitos fundamentais, muito próximo do exercício de polícia. E, por fim, pessoal, chegando agora no final mesmo, principal. Esse é o ponto que dá mais problema. E volto ao começo do que eu disse. Atraso ou deficiência no repasse. Entidade do mundo nenhuma vai prestar um bom serviço se não tiver dinheiro. Saúde é igual dinheiro mais gestão. Saúde hoje é cara. É muito caro. O médico, o equipamento, o insumo é muito caro. Se o município, o Estado, a União faz uma parceria e não honra os seus repasses, o serviço vai se deteriorar. E a ideia, ou a sugestão, a orientação que eu dou para a entidade é: atrasou um mês, pede a rescisão, ou pelo menos diminui as metas, altera o objeto do contrato, para você não ter que ter a bola de neve no mês que vem eu compenso, aí já ficou 1 milhão para trás. E a entidade fez o quê com 1 milhão? Eu atendo uma entidade no Rio de Janeiro que ela tem um crédito de 150 milhões de reais com o Estado do Rio. Mas essa entidade deve ter muito dinheiro. Se o Rio está devendo 150 milhões para ela e ela continua prestando serviço, quer dizer que alguma coisa errada tem. Esses 100 milhões ela teria embolsado. Não. Ela está devendo para Deus e o mundo. Ela está devendo para fornecedor de oxigênio, para médico, para prestador de serviço. Só a folha que eles conseguem manter em dia, porque as consequências são muito maiores. Mas ela tem essa dívida com terceiros. Enquanto o Estado não pagar para ela, vai continuar com essa dívida. Isso aconteceu do dia para a noite? Não. Atrasou 500 mil, depois 1 milhão, depois 2, 3, a hora que viu estava em 5. O que a entidade faz? Rescinde o contrato? Não, porque se rescindir, se um dia receber por precatório daqui a 50 anos, não vai mais adiantar. Então, esse é o problema, talvez, mais sério das parcerias, do controle, e o controle tem que funcionar tanto interno, tanto na comissão de monitoramento, quanto o controle externo. E, realmente, o controle externo tem chegado, mas tem chegado com algum atraso pela própria natureza do controle. Quanto antes ele conseguir chegar, melhor. Até antes, no próprio processo, e muitas vezes no Paraná acontece toda hora, substanção, pedido de informações, recomendação, os canais abertos agora para denúncias, ouvidoria, isso tem acontecido. Às vezes, na minha opinião, alguns excessos do tribunal em exigir algumas providências da administração que talvez não fosse o caso, mas melhor, eventualmente, nesse momento, pelo menos pecar pelo excesso do que o contrário. É possível cumprir todos os deveres na saúde e observar todas as exigências legais? Não sei. É difícil. Porque a gente está falando aqui só da disciplina das parcerias. E tem toda a disciplina que rege a própria atividade, que é extremamente complexa, que é a atividade de saúde. Obviamente, eu não vou ler tudo isso está num livro que eu escrevi pela editora Fórum, Prestação de Serviços de Saúde pelos Municípios, um passo a passo que mais ou menos responde àqueles problemas que a gente acabou de identificar nos 3 últimos slides. Mas eu faço um desafio, e sempre faço. Se uma parceria seguir todos esses passos, eu duvido que essa parceria vai gerar as notícias que muita gente põe, e tem que pôr para a gente saber e lembrar disso, acerca de má prestação de serviço, desvio de recursos e corrupção. Ou seja, é sim possível que isso aconteça. E uma questão final para a gente terminar. Essa simetria da percepção, ela tem que e deve ser corrigida na nossa sociedade para o bem de todos nós. Da percepção dos órgãos de controle e dos controlados. E uma ferramenta importante, Fabrício disse, vai ser discutido no Congresso daqui a alguns meses, diz respeito à equiparação entre a esfera administrativa, controladora
e judicial na interpretação e na aplicação do direito. Ou seja, essas 3 esferas são tratadas de modo idêntico naquilo que elas devem levar em conta para interpretar o direito. Não podem se basear em valores abstratos. Elas devem demonstrar as razões da escolha daquela decisão, inclusive em face de outras alternativas. E é necessário que na aplicação do direito público sejam levados em conta os obstáculos reais do gestor e as exigências da política pública a seu cargo. Tem muito obstáculo e tem muita exigência na política pública de saúde. Isso tem que ser levado em conta, não só pelo gestor, obviamente, mas pelo controlador e pelo Poder Judiciário. Agora, para que eles possam fazer isso, cabe ao gestor, quando for tomar aquela decisão, trazer para dentro do processo, por meio de motivação, por meio de estudos técnicos, elementos que façam com que o controlador e o julgador conheçam efetivamente quais são esses obstáculos e quais são as exigências daquela política pública. Se isso acontecer, certamente a gente vai ser capaz de superar esses obstáculos, de atender todas as exigências da saúde e de prestar bons serviços para a população. Muito obrigado.